Olá pessoal, meu nome é Catiane, eu sou aluna do curso de licenciatura em História pela Uninter, e hoje eu vim aqui falar vou apresentar o meu portfólio, né, que é sobre o trovadorismo da Idade Média e como que isso chegou em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, como é que foi a influência. Bom, o trovadorismo foi a primeira manifestação da língua portuguesa, literária da língua portuguesa. Ele surgiu a partir do século XI e XII. Bom, as obras do trovadorismo eram chamadas de cantigas, porque eles eram declamados, eles não eram escritos, né? Grande parte da população da época eram analfabetos, então eles não tinham acesso à escrita, à leitura. Então foi com as cantigas, né, do trovadorismo, as trovas, que eram passadas muitas notícias, o pessoal tinha conhecimento de histórias, de amor. Então era dessa forma que a literatura era passada para eles, via oral mesmo. As cantigas elas eram acompanhadas de instrumentos musicais, como liras, flauta, viola. E o compositor, ele era chamado de trovador, né? E o músico era chamado de menestrel. Apesar de haver esses trovadores oficiais com linhagem nobres, né? Já teve rei trovador, né? Haviam também os jograis, que vinham de origem popular. É bom a gente ressaltar o aspecto socioeconômico da época, que era o feudalismo. E a Igreja Católica possuía uma grande influência na época. Então, como a gente estava na época do feudalismo, você tinha os feudos, os vassalos, as cortes, os burgos. Então, era por esse espaço que os trovadores viajavam para divulgar, né, como eu já tinha dito anteriormente, os acontecimentos políticos, espalhando histórias de amor, né, dos cavalheiros, né. Outro dado importante é que naquela época estavam acontecendo as cruzadas, né. Foi toda aquela batalha dos cristãos contra os muçulmanos, né, para tentar tomar Jerusalém, a Terra Santa. Então havia muitas histórias de amor dos cavalheiros que deixavam suas damas e aquele amor espalhado, né? Como eu já disse, o amor era predominante nas trovas, né? A trova, ela possui 4 versos. Cada verso possui 7 sílabas, só que são 7 sílabas, mas ela conta até a última sílaba tônica. Então, a última sílaba tônica do verso acabou ali a contagem de sílabas, depois ali já não conta mais. As cantigas, né, elas eram divididas em cantigas de amor, que eram o eu lírico masculino, falando sobre o amor, sobre a mulher amada, destacando suas qualidades. A cantiga de amigo é basicamente a mesma coisa, só que o eu lírico é feminino, falando pro seu amado, né? Tem as cantigas de escárnio, que eram sátiras indiretas com um duplo sentido. E também tinha as cantigas de maldizer, que eram sátiras, mas não eram diretas não, essas eram bem diretas mesmo. E por muitas das vezes possuíam agressões verbais, o pessoal usava palavrão e xingava o pessoal pelo nome. A obra trovadoresca foi um instrumento muito importante para a cultura e do idioma português, e a gente vai ver por quê. Eu vou falar agora do Pai Soares Taiveroz. O Pai Soares ele foi um trovador português da primeira metade do século XII. Ele tem origem da nobreza galega. E em 1140, Portugal se separou do Reino de Leão e Castela e se tornou um país independente. Com ali a gente teve a mistura de idiomas e com essa toda mistura de idiomas que tinha na época, a gente se formou a língua portuguesa e acredita-se que o Pai Soares de Taiveroz tenha feito a primeira obra da literatura portuguesa, né? Logo depois que se separou, né? Em 1198, que acredita que foi a primeira obra dele, que foi a Cantiga de Ribeirinha, né? Acredita-se que ele foi o primeiro, porém isso não é unanimidade. Há vertentes que dizem que não foi o Pai Soares de Taiveroz o compositor dessa cantiga, né? Então não é uma verdade absoluta. Mas a Cantiga de Ribeirinha ela é uma cantiga de amor,
e ela possui todas as características de uma cantiga de amor, né? Possui o lírico masculino e ele fala de um amor platônico. Por que é platônico? Porque a ribeirinha, no caso, se refere a Maria Paz Ribeiro, amante do Dom Sancho I, rei de Portugal. Então acredita-se que essa cantiga foi feita para ela, né? Por isso essa coisa tão platônica na cantiga. Bom, como que isso chegou aqui no Brasil, né? Fomos colonizados pelos portugueses, né? O trovadorismo foi muito importante na Europa, na Idade Média, em Portugal. E, bom, Nova Friburgo foi criado pelo decreto real de Dom João VI, em 1818, né? E foi essa cidade que ficou famosa por ser a cidade das trovas, né? O poeta Luiz Otávio, lá pelos anos de 1960, ele era um dos maiores trovadores do país, um grande poeta. E ele fazia vários eventos pequenos em casa, né, faziam várias trovas com os amigos e ele resolveu fazer um concurso chamado Jogos Florais, né? Esse nome veio da antiguidade clássica, veio de Roma. Nessa época, eles tinham várias competições literárias em homenagem à deusa Flora, né? Os ganhadores dessa competição ganhavam joias esculpidas em formato de flores. Então, a primeira edição desse evento, desse concurso em Nova Friburgo, aconteceu em 1960. E essa competição até hoje, ela possui uma grande notoriedade, é muito famosa, tanto, né, que Nova Friburgo é conhecida como a cidade das trovas, né? A Elizabeth Souza Cruz, a presidente da União Brasileira dos Trovadores, ela diz que atualmente em Nova Friburgo existem 30 trovadores, né? Eles se reúnem regularmente e, além de tudo, eles fazem oficinas em escolas, né, para promover a criatividade poética e incentivar a língua portuguesa. Bom, eu não fiquei de fora e eu resolvi fazer uma trova também, né? Tem uma trova que eu achei muito legal de Nova Friburgo, do Adilson Calvão. E é assim, em um vale situada toda cheia de esplendores, Nova Friburgo é chamada de berço dos trovadores. Então eu não fiquei para trás e eu fiz uma também, só que sobre São João del Rei, que é a minha cidade natal, apesar de morar em Varginha atualmente, né? E bom, eu fiz uma trova sobre São João del Rei, o nome é o nome da cidade, da trova, né? Que é basicamente assim: a cidade que eu vim, lá da Estrada Real, muito querida por mim, de encanto surreal, né? Que fica registrado nessas imagens aí. Bom, essa foi a minha apresentação do meu portfólio, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima.